muito a presença de vocês. Você vai aprender que meu português é um italiano que se transformou ao longo do tempo com uma influência inglesa e depois portuguesa. Fique à vontade de perguntar o que você, curiosidade, o que você quer saber de mim ou de outras coisas que eu posso tentar de agregar. Na verdade, eu queria deixar você, para você perguntar o que você quer. Estou aqui. João Pedro, primeiro eu gostaria de saber, acho que para iniciar, você também é formado em engenharia, como a gente está fazendo. Como foi essa transição de fazer engenharia para querer trabalhar no mercado financeiro, o início, e por que você decidiu ir para o mercado financeiro? Tem uma... parte da minha vida sempre foi mudanças. Eu acredito muito que uma parte da nossa vida de trabalho tem que ser cheia de desafios. É importante não ficar em uma zona de conforto. Eu acho até uma coisa psicológica, que esse momento que você fica confortável, que você sabe fazer uma coisa bem, que você está controlando, dominando, é bom mudar. Isso acho que ajuda muito uma carreira que você daqui a pouco vai começar, a carreira de trabalho. É uma longa carreira, você tem que ter muita motivação. Eu acho que, no meu caso, o que aconteceu é que meu pai era engenheiro, na minha família era uma família de bastante engenheiros, era quase impossível para mim não fazer engenharia, não era uma coisa que virou... eu gostei muito, na verdade, eu estudar engenharia, de todas as coisas que eu estudei, eu passei um período estudando direito. Mas o meu grande problema foi que quando comecei a pensar em uma carreira de trabalho, eu achei que era uma coisa um pouco monótona. Imediatamente decidi que era um bom aprendizado, mas era momento de fazer outras coisas. E também era um novo desafio, era toda uma coisa completamente diferente. Nasci na Itália, morei na Itália até 16 anos, depois fui para Canadá, estudei engenharia no Canadá. Depois mudei para Estados Unidos, estudei direito nos Estados Unidos, depois MBA, Business School lá. Sempre foi uma mudança, mas e outra coisa, claro que eu acho que a melhor preparação que você poderia ter para um futuro, qualquer carreira, é engenharia. Na verdade, engenharia é um grande aprendizado. Meu nome é Vinícius. Você trabalhou durante muito tempo nos Estados Unidos, em grandes instituições como o Morgan e o Goldman, mas quando você decidiu abrir a sua boutique de investimentos, você veio para o Brasil. Por que o Brasil? Eu acho que isso faz parte um pouco do que falei antes, que é importante de sair da sua zona de conforto. Porque a minha carreira nos Estados Unidos, eu passei 20 anos, exatamente 10 anos mais ou menos na Morgan Stanley, e 10 anos em Goldman Sachs. E trabalhei em várias áreas, Estados Unidos, várias indústrias, vários produtos. E Brasil era um desafio. O Brasil estava mudando muito rapidamente. Eu trabalhei um período no Brasil. O Brasil tem algumas coisas que eu acho são grandes diferenciais positivos. Todo mundo sempre critica o Brasil, problema, economia, corrupção, tudo isso, mas tem algumas coisas que são super positivas. Uma coisa, acho que é o tamanho do mercado, é uma economia bem grande. O mercado financeiro está mudando muito rapidamente. Nos últimos 10 anos mudou muito, e com essa mudança de juros que está acontecendo agora, tem um monte de oportunidades. Eu sempre achei o mercado brasileiro cheio de oportunidades. E também tem uma coisa que faz parte dos brasileiros, que a gente, agora são meio brasileiros, mas vocês têm um otimismo sobre o futuro, têm uma energia positiva. Até nos momentos piores, quando a gente passou para período crítico de corrupção, de presidente sendo impeached, tudo isso, a gente passou por sempre a população brasileira acha que o futuro é melhor. Isso aqui é uma coisa super positiva. Por exemplo, na Europa, na Itália, isso aqui falta. Não tem se você conversa com as pessoas da idade de vocês na Itália, na França, não tem esse otimismo. Não acham que
Essa aqui é uma grande diferença. É uma grande diferença, por isso que gostei do Brasil. E também eu acho que brasileiros acreditam no Brasil, que é diferente dos argentinos, venezuelanos, mexicanos, não acreditam no país. Meu nome é João Bosco. Falando mais especificamente de investment banking, qual que você acha que são as principais diferenças do mercado de investment banking do Brasil e dos Estados Unidos? A dinâmica do mercado, o funcionamento, o dia a dia também. Investment banking é uma indústria muito grande. Tem uma área que você administra liquidez, fortuna das pessoas, patrimônio líquidos e patrimônio investidos, e tem uma outra área que você ajuda empresas. Uma família tem uma empresa, praticamente não é líquida. Esses aqui são mundos um pouco diferentes, obviamente tem muitos relacionamentos entre dois mundos. Brasil tem algumas coisas que são diferentes, que eu acho que são... que precisa muito de investment banking como indústria. Primeiro é que a economia, tirando as empresas, as poucas empresas ainda que são do governo, que têm influência do governo, é muito nas mãos das famílias. As famílias aqui são donas da maioria das empresas. Isso aqui é uma grande diferença. Se você olha a Itália, França, até Estados Unidos, é muito menos. Só é verdade que tem o que a gente como investment banker pode agregar, seja no parte de patrimônio líquido para ajudar as famílias a administrar, proteger, ou lado de empresas é muito maior. A gente consegue fazer muito mais aqui, o diferencial é muito maior. Bom, eu sou o Leonardo. Minha pergunta segue mais ou menos em linha com a do João. Lá fora o mercado é mais líquido, tem mais empresas, principalmente nos Estados Unidos. É normal ter boutiques ou às vezes mesmo bancos que se focam mais em algum setor, mas especialista, aqui a gente tem um pouco mais de generalismo, né? Então, às vezes, a mesma boutique cobre diversos setores. Você acha que o Brasil, acho que é uma tendência natural, mas você acha que é um curto prazo de se aproximar disso, de ter cada vez mais especialização, ou vai demorar muito ainda para acontecer isso? Boa pergunta. Acho que a grande diferença é que o mercado está ficando mais sofisticado. Não é tanto conhecimento de uma indústria, de um produto. Eu acho que o que você consegue fazer nesse mercado hoje em dia é muito mais complexo, você consegue ser muito mais criativo do que você conseguia antigamente. Tem muito mais instrumento financeiro e tem muito mais oportunidade de fazer uma diferença, seja para uma família ou para uma empresa. A tendência do mercado brasileiro, obviamente, com juros caindo, continuando a cair, acho que não vai mudar, é que vai ser sempre mais, obviamente a liquidez vai aumentar e daqui a 10 anos, 15 anos, pode ser muito mais parecido com os Estados Unidos. Mas acho que tem uma fase ainda onde tem falta de liquidez, falta de crédito, falta de volatilidade muito alta, só tem muitos desafios aqui que são específicos do Brasil, países emergentes. Eu acho que vai ter uma convergência, mas a coisa mais importante não é conhecer um setor específico, na verdade ter um nível de sofisticação que você consegue aplicar em várias coisas. Você trabalhou lá fora em Morgan Stanley e no Goldman Sachs, são bancos muito grandes, e aqui você trabalha numa boutique. Quais são as principais diferenças que você vê em trabalhar num banco grande e numa boutique para fazer investment banking, estruturalmente? Eu acho que a boutique dá uma ótima oportunidade para você entender o mercado. Porque como a gente trabalha em teams, vou falar aqui, quando eu trabalhava na Goldman Sachs, Morgan Stanley Goldman Sachs, particularmente nos meus últimos anos em Goldman Sachs, eu estava na gestão da empresa, o presidente da Goldman Sachs América Latina, e não conseguia entrar no dia a dia do trabalho com clientes. Agora eu faço isso, 90% do meu tempo é trabalhar com clientes. Esse 90% do meu tempo que eu trabalho com clientes, trabalho com uma equipe das pessoas que estão comigo trabalhando. Eu consigo interagir com vocês trabalhando aqui na G5 muito mais que eu conseguiria na Goldman Sachs. Na verdade, eu acho que em lugares tipo G5 você fica muito mais perto dos clientes, do que está acontecendo, e você interage com as pessoas sênior muito mais frequentemente. É muito informal aqui dentro. Não tem a gente trabalha muito com porta aberta, qualquer coisa vale. Eu acho que do lado de vocês, eu poder escolhendo. 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, as boutiques não existiam.
É um fenômeno que começou 20 anos atrás nos Estados Unidos e aqui 10 anos atrás, praticamente. Mas escolhendo agora, eu acho que o boutique oferece muito mais oportunidades para vocês. Você fez MBA, né? Eu queria entender que impacto você acha que isso teve na sua carreira, em que momento que você fez também, e como que você vê isso hoje em dia para alguém que quer trabalhar no mercado financeiro, se você acha que isso pode alavancar a carreira ou que talvez não seja um tempo talvez mal gasto? MBA é 2 anos de preparação para o mercado de trabalho, é verdade. Não é, eu acho que do lado acadêmico é bem inferior ou menor ao que você consegue aprender em engenharia, o que você está aprendendo hoje. Não tem nem comparação. O MBA é uma coisa, é uma fase é uma transição do mundo acadêmico para o mundo de trabalho. E de verdade abre portas. Uma vez que você sai de um programa de MBA, você tem mais opções de oportunidade. Mas do lado prático de aprendizado de MBA, a minha experiência foi que era menos do que eu imaginava, na verdade. Engenharia acho que era mais, MBA acho que era menos. Obviamente me ajudou a entrar na Morgan Stanley e me ajudou a minha carreira, mas eu acho que é uma coisa muito pessoal de você. Se você acha que você quer, precisa, gosta de ideia, até se você tem a oportunidade de fazer fora do Brasil, acho que é legal. Mas não é uma necessidade. Não, acho que não é necessário. Eu sou o Pedro e eu queria te perguntar o que você acha, de que maneira a tecnologia pode impactar o mercado de fusões e aquisições aqui no Brasil, já que a tecnologia está impactando diversos setores, desde varejo, pagamentos, investimentos. Tecnologia, obviamente, está mudando a nossa vida, o dia a dia de tudo que a gente faz. Eu lembro quando comecei na indústria, o trabalho era bem diferente. A nossa capacidade de analisar dados financeiros e chegar às conclusões o volume era muito menor. A gente era bem diferente, de verdade. E isso vai continuar a mudar. Se a gente olha nossos clientes, empresas tradicionais, eu acho que tem não sei se tem 25% do tempo das empresas são focadas em entender o que está acontecendo no lado digital das empresas, que está empatando tudo, está empatando a maneira de venda, de contratações das pessoas, de fornecedores, de verdade está mudando a economia do mundo, do brasileiro obviamente também. Tem um aspecto do que a gente faz, o que eu acho que faz parte do nosso diferencial é entender onde você agrega valor. Porque, por exemplo, ter um monte de informações que você consegue agregar e colocar em um calculador, em um computer e chegar a uma conclusão numérica, isso tem um valor. Mas como você interpreta o que sai e como você consegue falar isso para um cliente e como você consegue usar esse tipo de informações para agregar valor de verdade, isso aqui é um lado humano que nunca vai sumir do mercado. Eu acho que o que você consegue fazer com as informações que a gente consegue ter hoje é muito mais do que a gente conseguia antigamente, mas o lado de experiência, de sensibilidade, que você consegue, como você consegue ajudar, como você consegue processar todas as informações e falar para um cliente, olha, você deveria fazer isso, não é isso, isso não muda. E o cliente paga por isso. O cliente não paga para as informações que consegue pegar no Bloomberg. Eu acho que é importante, a gente tem que entender, aprender, mudar como a gente faz as coisas, mas tem que entender também que o nosso valor agregado não muda, é como a gente consegue adicionar valor para o cliente, falar para ele o que fazer ou não fazer. O que você recomendaria então para a gente que é universitário ainda? Como se preparar melhor para isso? Qual que seria você, um tempo atrás, sabendo que você quer trabalhar com M&A, o que você faria de diferente? Assim? Primeira coisa, eu acho que o que você tem de oportunidade hoje em dia, eu não tinha. O momento melhor para começar
a carreira no mundo de economia financeira, qualquer coisa, é hoje. Não tem, seja otimista e de oportunidades, a gente é cheio de oportunidades aqui. Aqui é um pouco escolher o que você quer fazer e fazer de um jeito que você tem que ter paixão, você tem que ficar muito animado sempre do que você está fazendo. E tem uma coisa que eu acho importante, é que pessoas sempre falam que você tem que ter uma visão de longo prazo, eu não acho necessário. Eu não acho que você tem que ter uma visão de longo prazo necessariamente, até porque se você tem uma visão tão de longo prazo, você perde as oportunidades que aparecem do lado. Eu acho que é mais importante, se alguém tem uma visão, eu quero ser, não sei, o melhor jogador de futebol, não sei o que ok, vai atrás disso. Mas se você não tem, não necessariamente você precisa, porque é importante entender que o diferencial é, obviamente, entender o que você está fazendo, se aplicar muito a ter paixão no que você está fazendo e olhar as oportunidades. Se aparece uma coisa do lado que faz sentido, não perde a oportunidade. Ter uma visão de tunnel vision, de longo prazo, também não é a melhor coisa. Eu acho isso que é importante de ter um equilíbrio entre essa visão de extremamente longo prazo e a realidade do dia a dia, que isso aqui é um grande diferencial. Outra coisa que eu falaria para você é algumas coisas que eu uso no meu dia a dia, é que é importante não ficar com opiniões super fortes. Tenta de ter flexibilidade no que você acha. Se você tem, todo mundo tem opinião. A minha faz parte da nossa formação. Foi criado assim, tem opinião. Mas tenta de ter flexibilidade com isso. Tenta de criticar as suas opiniões e não ter medo de mudar. Você acha uma coisa, depois você está aprendendo alguma coisa, alguém falou uma coisa para você que você estava errado, você entende que está errado, ótimo, muda. Tenta de ter flexibilidade. Isso tem que ver com sair da zona de conforto, se criticar e não ficar sentado com sucesso. O exame é muito bom, fiz muito bem, agora vou comemorar. Ok, vai, comemora, mas depois, um dia depois, começa de novo. Não tem, só é importante ter autocrítica e se acontece uma coisa boa, não necessariamente é o fim de tudo. Você tem que continuar a criar desafios para vocês. Isso aqui acho que é super importante. Outra coisa que eu acho super importante eu tomei decisões importantes na minha carreira, na minha decisão de trabalho, de vez em quando, olhando os comportamentos das pessoas com exemplo de a gente está conversando com um cliente ou com alguém de outro banco que estava tentando me contratar, eu olho como o cara trata o garçom que chega na mesa. Tem que ter respeito para as pessoas, particularmente as pessoas que são um nível menor de vocês. Isso a gente tem sorte, a gente está aqui por causa de sorte. Muitas coisas aconteceram que facilitaram todo mundo aqui estar aqui. São pessoas que não têm a mesma sorte, são em situações diferentes, você tem que respeitar. Posso confirmar para você que aqui na G5 as pessoas que não fazem isso estão fora. A gente demite, não pode ser o melhor banqueiro, a melhor coisa, a gente demite. Isso aqui é super importante. E para mim é uma coisa que eu observo todo dia. Se acontece isso, para mim é uma grande negativa. Eu acho um grande desafio para você sempre pensar nesse tipo de coisas. Uma das coisas que a academia deixou um pouco atrás é que foi criado esse tipo de ilhas entre a parte que é engenharia, ciência, matemática, e uma parte que é mais artística, literatura, que não deveria existir. Na verdade, deveria ter as duas coisas são muito mais relacionadas que não. Tem arte, tem e matemática, engenharia, e as duas coisas se juntam. Se você olha as obras de arte, pinturas, são muitas relacionadas. Os maiores pintores também eram cientistas, Michelangelo, Leonardo.
Só eu acho que essa divisão de mundo, eu sou engenheiro, sou assim, eu acho que não é nossa culpa de engenheiros, mas é culpa um pouco da universidade que não criaram, né? não tentaram de quebrar essa barreira. As duas coisas devem ser muito mais relacionadas. É importante entender como os outros que têm um sucesso conseguem comunicar. Entender, olha, esse cara falou isso, o impacto foi exatamente o que ele estava querendo. Mas não tanto para você copiar exatamente. Você tem que pensar como assimilar exemplos de várias pessoas e criar o seu modo de comunicar. O que funciona para você. Pode ser completamente diferente do que como eu falo, como você fala, como é diferente. Isso é uma coisa que você tem que trabalhar, não acontece de nada. Só observa e experimenta. Eu queria que você, se você puder comentar alguma transação especial que te marcou, alguma que tenha sido mais complexa, alguma coisa do tipo. Se tem alguma transação que você lembre mais, assim. Uma coisa que gosto de investment banking para mim é que as transações são todas diferentes. Eu posso nem lembro quantas transações eu trabalhei, quantas fechei, mas deve ser, não sei, 300, 400, 500, não lembro o número, mas eu lembro que cada um é diferente. É diferente por quê? Porque eu posso ter uma transação, um mandato de vender essa garrafa de água para alguém. E cada vez vai ser diferente, porque tem um aspecto o contexto, o timing da transação, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil e também quem é o dono dessa garrafa de água. Você pode achar que essa garrafa de água vale muito mais que você. Só tem o cliente muda e o ambiente da transação muda. Só não tem nada igual. Só cada evento, cada transação, você aprende uma coisa diferente. Tendo em vista um pouco o processo de fundação da G5, eu gostaria que você contasse como que foi sair dos Estados Unidos e fundar aqui no Brasil e como que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, porque foi fundada em 2007, a gente já está 12 anos depois. Como é que hoje em dia a G5 também é uma das maiores boutiques aqui do Brasil. Gostaria que você contasse um pouco desse processo. E é muito fácil quando uma pessoa de uma experiência trabalhou com vários clientes aqui no Brasil, está saindo de Goldman Sachs, imediatamente estava com clientes me contratando para fazer alguma coisa. A parte mais difícil é uma fase de transição onde você decide ou eu quero ficar sozinho com 3 pessoas e até ganhar muito dinheiro, porque o custo é muito baixo e fazer essas transações ao longo do tempo. Ou esse é um caminho, e várias pessoas escolhem isso. Outro caminho, você fala que eu quero usar a minha franquia pessoal para criar uma empresa. A primeira escolha foi de não colocar meu nome na empresa. A gente colocou um nome que não tem nada a ver com nada. E um pouco o desenho, a minha ideia era de ao longo do tempo, no primeiro ano, quem contratava a G5 para fazer qualquer coisa era por causa de mim ou de outros sócios, não era o único, na verdade, outros sócios também. A nossa ideia foi, day one, que a gente mudava essa percepção de clientes que entravam na G5 por causa de mim, para ser por causa da G5. E essa aqui é uma transição que demora tempo, demora muita dedicação da gente, para criar um time, para contratar as pessoas, para evoluir as pessoas, para educar as pessoas. A gente quer criar o banqueiro da G5, que não é eu, que ganha mandato sozinho, por causa da G5. Só, na realidade, a grande ideia foi de fazer essa mudança. E também a minha percepção, que eu acho que foi uma coisa bem óbvia nesse momento, que precisava esse tipo de trabalho no Brasil. Não existiam boutiques de M&A. E o Brasil estava começando a mudar rapidamente. E trabalhando em bancos, obviamente 2 bancos grandes americanos, o meu entendimento, a minha conclusão é que esses bancos não eram desenhados, ainda não são desenhados para trabalhar com clientes brasileiros. Eu queria que você falasse um pouco, na sua opinião, quais são os principais fatores que fazem uma empresa escolher um banker? O que faz um banker ganhar um mandato, na sua opinião? Primeira coisa, obviamente, tem que ter uma certeza que o cara tem experiência, o banco tem experiência, você confia
o time da G5 vai estar 100% dedicado em você, que não tem conflito de interesses, que não está trabalhando por outra situação, outro cliente, e que tem um alinhamento de interesse total. É experiência, confiança, confidencialidade. A última coisa que coloco na lista aqui, obviamente, é preço. Se você vai contratar um cirurgião, a última coisa que vai perguntar é você nem vai perguntar quanto vai custar a cirurgia. Se você vai cortar cabelos, você vai, provavelmente, eu não corto cabelo mais, mas se você corta cabelos, você pergunta isso, faz parte da decisão. Eu vou lá, é muito caro, vou em outro lugar. O grande desafio no nosso trabalho é se colocar nos poucos grupos de pessoas que têm essa oportunidade de ser contratada porque o cara quer você, quer G5, não sou eu, mas que é Levindo, que é G5, pessoas aqui da G5. Isso aqui é uma coisa que você constrói ao longo do tempo. Então, como a G5, qual é a visão dela para a pessoa que está entrando aqui? Como é que eles constroem o estagiário, o analista, para ficar aqui na G5, para virar sócio? Como é que é o modelo da G5? A pessoa que entra aqui é uma pessoa que obviamente não tem, estou falando de estagiário ou analista, não tem experiência em bancos. A gente sabe disso, a gente é ciente disso. Tem uma parte, uma coisa que a gente faz um treinamento básico, que são algumas semanas. Normalmente a gente faz até em Nova York, a gente tem um programa de treinamento em Nova York, manda pessoas lá para treinar. O foco, o primeiro ano e meio é muito intenso e tem muita evolução. A gente foca muito trabalhando com as pessoas para evoluir as pessoas e para integrar as pessoas no nosso trabalho dia a dia. Porque é um tipo de trabalho que você tem que fazer o trabalho para de verdade aprender. Aqui não é que você aprende a jogar futebol jogando basquete. Você tem que de verdade fazer o trabalho. Me parece que o que a gente faz muito bem é dando atenção às pessoas que entram. Está muito focada e a gente treina as nossas pessoas, analista sênior e associado, para passar tempo, ensinar e passar tempo. E também todo mundo aqui é disponível. Eu estou disponível. Qualquer dúvida que as pessoas têm, senta comigo, a gente vai jantar, a gente conversa. Não tem... eu acho que o foco que a gente tem nas pessoas é fundamental. Essa é a coisa mais importante que a gente tem. Já emendando nessa parte de o interesse desses grandes bancos gringos aqui no Brasil, a gente está aí com uma redução altíssima nos juros. Já tem uma grande esperança já do ano que vem várias empresas realizarem a IPO e pelo menos parece que os próximos anos são assim promissores para o país. Como que a G5 está enxergando esses próximos anos e como que isso pode atrair os olhares tanto de investidores como de outros bancos internacionais? Os países não crescem de uma maneira sustentável com juros altos. Os juros, acho que o número que eu vi era embaixo de 7%. Esse é o caso do Brasil nesse momento. O que acontece? Com juros baixos, um lado da G5, a gente administra patrimônio líquido das pessoas. A gente tem mais ou menos 15 bilhões de patrimônio de famílias. E a gente está olhando exatamente o que está acontecendo com esse capital líquido. Pessoas que estavam ganhando, alguém que tem uma família que tem 50, 100 milhões de reais em um banco, estava ganhando 15% por ano, estava feliz. Agora que está ganhando 5%, obviamente quer ganhar mais. E o que vai fazer com o dinheiro? Vai colocar o dinheiro na economia real, vamos falar assim. Vai comprar mercado financeiro, a Bovespa, vai comprar IPOs, vai investir em uma empresa digital, vai investir em e-commerce, vai investir... Só está saindo dos bancos na dívida bancária, nos produtos bancários, e entrando na economia real. Isso aqui vai mudar. IPOs é uma das coisas que estão comprando. Nossos clientes estão comprando mais IPOs, estão entrando mais em private equity, estão fazendo mais startups. Isso aqui é extremamente positivo para a economia brasileira. Isso aqui é a mudança, a gente não vai acontecer agora. Quando tem um fundo de private equity, um fundo de venture capital, o investimento acontece agora, a gente vai saber o resultado daqui a 3, 5, 7 anos. O impacto dessa caída de juros, a economia não está crescendo ainda.
esse impacto vai ser fundamental. Como a gente se posiciona como G5, a gente tem muito mais clientes disponíveis, porque a gente ajuda empresas a se prepararem para fazer um IPO. É uma coisa que a gente faz. A gente ajuda nossos clientes que têm liquidez a decidir onde colocar o dinheiro, criando oportunidades para eles. A gente cria oportunidades onde a gente ajuda clientes a emprestar dinheiro diretamente para empresas, economia real, porque os bancos não estão fazendo. Porque não tem liquidez, tem uma cabeça diferente, não tem as pessoas que entendem esse tipo de mudança. Na verdade, essa mudança de mercado financeiro, de juros, de IPOs que estão acontecendo é extremamente positivo. Conrado, aproveitando a ocasião que agora está acontecendo a Copa do Mundo de Rugby lá no Japão, queria saber, na sua opinião, como fã, que aspectos você acha que o rugby traz como potencializador de liderança e de trabalho em equipe no ambiente de trabalho? Eu sou muito fã, obviamente, dos All Blacks. All Blacks acho que tem uma cultura que é impressionante como eles conseguiram manter com uma população tão pequena, uma liderança no jogo de rugby, mas tem tudo uma parte de cultura, de ética e de teamwork, right? de trabalho de equipe. E também tem respeito para outro time. Todo jogo de rugby acabam que os jogadores ficam juntos tomando uma cerveja. Sobre leitura, tem algum livro que você acha que é uma leitura essencial para qualquer pessoa? Você acha que para a formação de alguma pessoa assim? É importante ler obviamente, o que está acontecendo no mundo, porque tem muitas mudanças o tempo todo. A atualidade é importante. Mas quando eu volto a ler coisas, a minha tendência é ler os clássicos. Só até voltando à filosofia grega. Agora estou lendo outra vez a filosofia grega. Sócrates, Platão, Aristóteles. Estou voltando. Para mim, a base da nossa cultura não muda. Eu acho que tem coisas nessa a literatura, obviamente a minha tendência é mais literatura inglês que português, italiano e inglês. Para mim são fundamentais, que é a nossa vida, como a gente, os nossos defeitos, os nossos preconceitos, tudo isso foi estudado, já tem esse entendimento. Eu acho um ponto importante. Bom, você falou aqui na sua conversa com a gente sobre família, falou da importância que é para você poder passar tempo com seus filhos. E a gente sabe que você tem um filho que escolheu seguir os seus passos e está aqui na G5 conosco como Investment Banker. O que isso significa para você como profissional e, obviamente, como pai? Meu filho decidiu de começar a trabalhar aqui, de experimentar um pouco. E foi estranho o começo, particularmente por ele, porque de verdade ficou estranho para ele trabalhar no mesmo lugar do pai. Eu lembro que, você não sabe disso, que era antes de vocês, mas eu entrava no escritório, ele estava sentado lá e eu falava para ele bom dia, ele nem respondia para mim. Estava olhando. Se eu perguntava para ele, você quer almoçar? Ele falou, não vou almoçar com você. Não, só almoço com você se você convida outras pessoas. Eu acho que para ele ficou difícil, virou uma coisa um pouco estranha. Eu entendo isso. Para mim, obviamente, eu adoro a ideia de olhar ele trabalhar. Isso aqui para mim, obviamente, é muito legal.